Do Cabeça, eu acho que a gente encontrou uma maneira mais objetiva. É até hoje o disco mais importante da gente, no sentido de que foi o disco que mostrou para as pessoas o que eram os Titãs. É o primeiro disco que a gente conseguiu consolidar uma relação e definir um público. Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! A expectativa que a gente tinha em relação à gravação de um disco, o que a gente fazia em show e tal. Cabeça foi o primeiro disco que a gente conseguiu realizar assim plenamente, eu acho, o anseio sonoro, tecnicamente, assim. Passa de mamute! Passa de mamute! Passa de mamute! Havia uma concentração de expectativa ali muito grande. Do ponto de vista artístico, qual é o nosso som de fato, na verdade? E a gente ainda estava à procura disso. Eu acho que o Cabeça tem essa virtude. Você ouve e você fala assim, isso é aquilo que aqueles caras inventaram, isso é Titãs, esse tipo de riff, aqueles backings em uníssono, gritados, um tipo de temática. Eu acho que é uma coisa reconhecível e a gente inventou isso ali. Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco! Cabeça ele muda completamente, né, a estética dos Titãs, né, o que eles vinham fazendo antes, que era um som mais new wave, meio pop, meio indefinido, e entra num rasgo assim da carreira deles. Então, hoje fiz com o Marcelo na cozinha dele. Um momento meio de excesso de energia. E a gente fez essa música, essa coisa essa gritaria, né? Esse grito, a música é praticamente um grito. Eu acho que ela tem uma coisa legal e tem também, eu acho que, na minha visão, o solo mais legal que o Belotto já fez na nossa história. É um riff bem besta, assim, porque são dois acordes, é aquela coisa mais básica do rock and roll e virou um clássico, assim, eu acho, do rock brasileiro. Né? Eu como, eu durmo, eu durmo, eu como, eu como, eu durmo, eu durmo, eu como. Está na hora de acordar, está na hora de deitar, está na hora de almoçar, está na hora de jantar, está na hora de jantar, está na hora de deitar, está na hora de almoçar, está na hora de jantar. Era um disco muito estranho, cacofônico, assim, umas letras sem sentido algumas vezes. E isso me chamava atenção, acho que aquela música tinha nesse disco, que não queria dizer nada, mas ao mesmo tempo era meio indígena, meio raivosa. Os Titãs tinham aquela imagem de caras feios, não eram os bonitinhos do rock. Eram os caras feios, sujos e malvados, assim, entre aspas, do rock, né? Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de freio. Aí teve a prisão do Arnaldo e do Tony, que foi uma porrada, assim, pra gente, né? Eu acho que a prisão é responsável por grande parte da ferocidade, vamos dizer assim, do brutalismo, assim, que o disco tem, enfim, em seu discurso. Eu não gosto do Papa, eu não creio na graça, do milagre de Deus. Até nessa coisa que gerou a prisão, que era o consumo de droga, então é uma verdade nossa, a gente fazia aquilo. Então a gente teve que se deparar com a nossa verdade e mostrar o que a gente era de verdade para o Brasil. Nesse momento, eu acredito que essa dificuldade que gerada por pela prisão do Arnaldo e do Tony, acabou fortalecendo os Titãs. Não
eu acho que até o Cabeça foi de certa maneira, embora as coisas nunca aconteçam assim, eu acho que é uma reação, assim, a gente ligou uma espécie de foda-se mesmo, assim. A prisão do Arnaldo acabou sendo, do Tony e do Arnaldo, acabou sendo positiva nesse sentido de a gravadora também passou a olhar para a banda, porque o terceiro disco era o Tudo ou Nada. Sendo bem franco, era o último disco do nosso contrato, a gente não tinha conseguido boas vendas, a gente não tinha satisfação com o nosso próprio resultado, como nas gravações. Eu não gosto da igreja, eu não entro na igreja, não tenho religião. Foi o primeiro disco com uma temática forte, né, a vender, né? E redefiniu até uma maneira de abordagem da música pop. Antes a música pop tinha que ser idiota, né? E a partir daquele momento a música pop não precisava ser mais idiota. Ela podia ter conteúdo e mesmo assim atingir um grande público. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Dentro da mesma banda tem família, tem polícia, então assim, você tem a crítica, mas você também tem a percepção, né, a poesia, tá tudo ali dentro, é a mesma coisa. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia, que assim, uma coisa louca, assim, uma maneira doida de resolver, de soluções, mesmo musicais, mas que eram simples. Time pronto, obedecer, time pronto, responder, time pronto, cooperar, time pronto, respeitar, polícia, para quem precisa, polícia, 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 para quem precisa, polícia. Quando chegamos no Cabeça de Dinossauro, assim, é tudo ou nada. A gente queria fazer uma coisa com mais unidade. E no começo acho que até não era todo mundo que estava afim de fazer uma coisa mais agressiva e mais rock, assim, mas a gente aos poucos foi se convencendo disso e de que também a gente poderia fazer isso com suficiente diversidade para que ninguém ficasse insatisfeito. A lei que eu não queria, Estado, violência, Estado, hipocrisia. Eu acho que no Cabeça a gente conseguiu unir todas essas nossas diferenças positivas, assim, estilos, né? Funk, punk rock, reggae, tudo isso a gente juntou numa linguagem homogênea, assim. A gente começou a ver que tinham ali 10, 11 músicas que tinham que formavam um conceito forte, claro e direto. Homem no escuro, futuro da nação. E eles foram trabalhando um repertório e foram percebendo que eles deveriam fazer um disco mais agressivo naquele momento, né? Que destoava totalmente do segundo, que era o Televisão, né? Estado, violência, deixem-me pensar. Estado, violência, deixem-me sentir. Estado, violência, deixem-me em paz. Estado, violência, uma Polaroid muito bem montada do que a gente estava enxergando naquele momento. Acho que a gente não chegou a perder toda a inocência naquela época, mas parte dela foi embora com esse acontecimento. Tem músicas como Polícia e Estado de Violência que são respostas diretas, né, ao acontecimento da prisão. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor, a lei que eu não queria. Eu gosto muito dela também, que ela tem uma levada também, um funk rock, que era uma coisa que o Clash fazia na época, que eu acho que é muito acertado, assim, uma mistura muito bem resolvida de funk com rock, né? Tem aquele riff de guitarra. Meu corpo não é meu coração é teu. Atrás de portas frias, o homem está só.
Foi meu primeiro show num ginásio grande, eu tinha 11 ou 12 anos, eu lembro que um amigo mais velho da rua me levou e eu falava, nossa, isso é punk rock brasileiro com mais coisas ainda. O Cabeça Dinossauro é o começo da série de coisas brutais que eles fizeram. Assim. Tivemos a ideia de chamar o Liminha porque acreditamos que, assim, com o Liminha a gente conseguiria imprimir na fita o que a gente conseguia fazer no palco. Acho que o Liminha foi decisivo ali para apostar no som dos Titãs. Eles não tinham sido muito felizes antes com outros produtores. Para as meninas da torcida adversária, parabéns aos acadêmicos da associação, todas para os formandos da cadeira de direito, a todas as senhoras, muita consideração. Porrada, nos gastos não fazem nada. Porrada, nos gastos não fazem nada. Eles queriam trabalhar comigo tudo, mas tinha uma certa hostilidade, assim, um negócio meio assim. E eles tinham falado mal de mim na imprensa, porque ainda bem que a gente não fez o disco do cara mesmo, porque sei lá o que. Dizem que fui eu e o Brito que demos essa declaração. Talvez tenha sido, eu não tenho certeza absoluta, que nessa época a gente viajava um pouco também. Não, a gente não quer soar com essas bandas, soar padronizado, com uma banda produzida pelo Liminha e tal. Fizemos essa merda. O Liminha ficou puto, com toda a razão. Havia um certo equívoco, talvez, da nossa parte, de associar o Liminha a um tipo de produção que não condizia. Tudo isso besteira. Ele falou, pô, vocês falaram mal de mim, pô. Aí tivemos que pedir desculpa, merecido, que a gente não devia ter falado isso de um cara que foi tão importante pra gente. Bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Bichos Escrotos era uma música em que o refrão era um palavrão, era aquela coisa de colocar pra fora mesmo a raiva toda. Bichos Escrotos e tal, que era uma música já mais antiga. A gente fez ela numa noite que a gente estava bêbado e compondo, passamos a noite em claro, enfim. Escrotos, saiam dos esgotos, bichos escrotos, venham enfeitar. E a gente foi fazendo essa música, gritando assim, andando no meio da rua. E depois a gente foi parar na porta do Paulo. Aí resolvem fazer uma serenata aos berros, né? Bichos, saiam dos lixos, baratas, os três, né? Aí às 6 da manhã a gente foi lá, fomos pessimamente recebidos. No Bichos Escrotos tem uma coisa interessante também no solo. Eu lembro que na época eu usava um anel grandão, nem sei onde foi parar esse anel. Na verdade, quase usando como se fosse um slide. E eu vou passando o anel assim nas cordas, ficou com um efeito legal. As letras, e sei lá, igreja, bichos escrotos, todo mundo adorava cantar aquilo alto. Eu acho que o Titãs foi mais revolucionário, mais punk. A gente fez um disco totalmente da maneira mais empírica e natural possível. Sabíamos que tinham músicas muito fortes nele, mas não sabíamos no que ia dar. A gente fez realmente um disco bastante diferente, um disco ousado. A gente tinha consciência disso. Quando a gente fez o Cabeça, deu aquela sensação de que a gente tinha conseguido
trazer o que a gente fazia no palco, que era som, que a gente tocava mais pesado, tudo pro disco. Talvez tenha sido o primeiro disco em que a gente amadureceu uma identidade própria, assim, como estilo mesmo, como, né, marca registrada do que é a sonoridade dos Titãs. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, jantar junto todo dia. Ele começou meio devagar, assim, não foi uma coisa imediata. Mas o disco bateu. Então, eu acho que começou em São Paulo. Eu lembro que quando a gente foi uma surpresa pra gente subir ao palco e ver as pessoas cantando, algo que nunca aconteceu na vida. Família família, família. O primeiro show foi em São Paulo. Aí já foi uma coisa, assim, surpreendente. Lotou, acho que foram 2 ou 3 dias de show, todos lotados, as pessoas cantando todas as músicas. Foi uma coisa muito forte, assim, muito impressionante a reação do público. E aí deu pra gente medir a temperatura e saber que ali era inevitável que esse disco acontecesse de um jeito legal. Cachorro, gato, galinha. Família, família, vive junto todo dia. Eles tinham esse receio das pessoas não entenderem. E a surpresa foi que nos shows todo mundo cantava, todo mundo sabia porque tinha comprado o disco. Cabeça, quando nasce, eu acho que ele, assim, pra mim ele é o, assim, ele define, né, Titãs como sendo uma banda muito inteligente. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz, o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem Primata, que fala, tem Capitalismo Selvagem, é uma música que foi composta de uma outra maneira. Acho que talvez a música que fez mais, assim, esse sucesso mais tradicional, eu acho que foi ela que mais tocou em rádio, das músicas desse disco. E a gente fez essa música para o Lulu Santos. E daí fizemos toda a parte que não é o refrão, que Homem Primata, Capitalismo Selvagem. Homem Primata, Capitalismo Selvagem. Tem coisas interessantes do Homem Primata, assim, na gravação. Primeiro que o Brito usou um piano. Eu fazia questão, eu queria que tivesse um piano em algumas músicas, então nessa daí tem. I am a caveman, a young man. I fight with my hands, with my hands. I am a jungle man, a monkey man. Concrete jungle, concrete jungle. É um disco marcante para a década de 80. Eu acho que ele sintetiza o trabalho que os Titãs já vinham fazendo desde o início de Sonífera, Ilha, etc. Mas é uma mudança também radical no som dos Titãs. Já pegava a coisa do punk, misturava com a New Wave e tinha um sabor de rock brasileiro muito legal. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Eu lembro até que teve uma aposta que eu fiz com o Tony. A gente apostou, acho que era uma garrafa de Jack Daniels, aquele whisky de cowboy. Agora é assim! Eu achava que a gente ia fazer o nosso primeiro disco de ouro com esse disco. Aí o Beloso falou, você tá louco, não tem nenhuma música pra tocar. Enfim, perdi a aposta, mas fiquei feliz de perder essa aposta. Diversões, luxo, divertimento. O projeto de capa era incrível, eu acho. Foi uma grande sacada do Brito. A capa e a contracapa são 2 desenhos do Leonardo da Vinci, que o Museu de Paris, o Louvre, nos cedeu. Tinha essas 2 figuras que eram muito sugestivas, assim, porque a gente tinha a música Cabeça Dinossauro e tinha a U e tinha Homem Primata. O quê? O Cabeça Dinossauro tem O Quê? Que é uma música que é completamente diferente da linha do disco. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O Quê? É uma música que eu fiz, na verdade, no violão e tinha uma harmonia super complicada, assim, super
né, esquisita. O Arnaldo tinha fazia uma levada no violão que era legal, mas era uma coisa muito dura, assim. Vi que dava para cantar ela inteira num acorde só. Aí eu reapresentei para os Titãs com uma outra levada e tal, aí a gente pegou e fez. Foi uma música que a gente ficou uma semana trabalhando nessa música. Não pode seguir. Eu lembro que a gente ficou horas tocando. Aí comecei a fazer umas coisas com o Auá também. Uma das fusões mais fortes, assim, de música eletrônica, né? De bateria eletrônica com bateria. E era uma coisa que, de uma certa forma, incomodava um pouco o Charles, né? Porque foi apresentado e foi colocado na gravação de uma maneira bem incisiva. E naquele momento a gente tocando não funcionou. Aí eu disse pro Liminha, você não quer fazer alguma coisa meio... Tá meio Talking Heads, vou fazer uma coisa meio New Order com essa música. Mas, como assim? Eu falei, vamos usar bateria eletrônica. Que é uma música que também foi especial a gravação do Quê? Porque ela é a última do disco e ela abre uma outra porta pra gente. Ela abriu uma outra porta pra gente. O outro disco tem o lado inteiro que utiliza esse tipo de coisa, né? Que é misturar rock com música, com programação eletrônica. Não é o que não pode ser, que não é. Acho que é um disco super ousado, não sei de outro disco assim, de uma banda de pop rock, vamos dizer assim, porque é uma banda conhecida no Brasil todo, que aborda temáticas como a questão da igreja, como a questão política, como questões que a gente está vivenciando até hoje, que já são históricas no Brasil e que eles conseguiram colocar de uma forma brilhante. E a gente sempre teve uma coisa muito diversificada, vontades, desejos muito para muitos lados, né? E a gente continua assim, acho que é uma característica da gente. E o fato dele ter sido bem recebido e de ter firmado o nosso público e de fato a gente lançou um disco com a nossa assinatura, acho que ali os Titãs passaram a ter uma assinatura. Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa de mamute!